10.406 de 2002 traz exatamente no inciso 1º o dever de fidelidade. O dever de fidelidade é na vida conjugal, né? Lá, por exemplo, para título de curiosidade, não prevê que tem que morar junto, né? Mas tem que ser fiel, mas não precisa morar junto, né? Então, o artigo 1566 é um exemplo aí desse conjunto de regras que é imposto à sociedade. E assim eu poderia ficar citando aí muitos e muitos outros exemplos, mas o importante é a definição de direito que eu quero que os senhores mentalizem, né? Eu quero que os senhores mentalizem essa definição do direito como um conjunto de regras que é imposto à sociedade. Veja que o primeiro conjunto de regras, que é a regra moral, é aquela regra que surge espontaneamente no meio da sociedade, né? Eu sempre cito esse exemplo, que eu acho interessante. Eu e uma moça estamos parados esperando o ônibus, e aí, de repente, o ônibus chega e abre a porta. Aí, sempre que a pergunta é a seguinte: quem tem que subir primeiro, a moça ou eu, né? Por uma regra de respeito, uma regra de tradição, é a moça, né? Mas se eu sair correndo, passar pela moça e subir no ônibus, vai acontecer o quê? Nada, eu posso ser xingado, né? Vou dizer, o gaúcho mal educado e tal, mas não vou sofrer sanção nenhuma, né? Então, o descumprimento de uma regra moral e, no seu conjunto, uma regra ética, não tem sanção, a sanção é social. As pessoas é que vão xingar o camarada, vão, né? Agora, quando eu descumpro uma regra de direito, ou seja, um conjunto de regras imposto à sociedade pela própria sociedade, aí eu terei o cometimento, aí, se for um crime, né? Por exemplo, se eu bater na moça e cometer uma lesão corporal do artigo 129 do Código Penal, eu vou sofrer aí uma sanção, né? Uma detenção, uma reclusão. Se eu matar a moça, então, aí eu vou receber também uma sanção de reclusão de 6 a 20 anos, como preconiza a pena cominada do artigo 121 do Código Penal, né? Então, veja que o descumprimento de uma regra, um conjunto de regras moral, não gera sanção jurídica, gera sanção social. Agora, o descumprimento de uma regra de direito, que é um conjunto de regras que é imposto à sociedade, aí gera a sanção judicial, ou seja, se for cível, se eu causar um dano, né, pelo que prescreve o artigo 186, combinado com o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, eu vou ter que, o juiz poderá me condenar a uma obrigação cível, né? Seja uma obrigação por quantia certa, lá do artigo 824 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, ou pode também me condenar a uma obrigação específica, né? Que são 4, as obrigações específicas. O artigo 806 diz que é a obrigação de entregar a coisa incerta, o artigo 811 diz que é a obrigação de entregar a coisa certa, né? A obrigação de fazer, vocês usarão muito essa obrigação de fazer do artigo 815 da Lei 13.105 de 2015, ou mesmo a obrigação de não fazer do artigo 824 da Lei 13.105 de 2015. Então, a obrigação de fazer, os senhores vão, quando ajuizarem as suas ações aí, por exemplo, quem gosta de direito de família, né, a questão da pensão alimentícia, lá do artigo 1694 da Lei 10.406 de 2002, pelo procedimento do artigo 528 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, a obrigação que o juiz vai condenar é de fazer, ou seja, pagar os alimentos da criança, não é verdade? Pagar os alimentos do bebê. E esses alimentos, quem não paga, está sujeito aí à prisão civil, que é a única prisão civil que nós temos, conforme prevê o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. A única prisão civil que restou aí, né? À vista que as outras sumiram do mapa. Então, nós temos o direito. O que é o direito? O direito é um conjunto de regras imposto à sociedade. E o que interessa para o direito administrativo? O direito administrativo, ele vive do direito, né? Porque nós temos 2 tipos centrais de direito, que primeiro é o chamado direito público, e o segundo é o direito privado, né? O que é o direito público, o que é o direito privado? Direito público é aquele direito que só se pode fazer aquilo que a lei manda. Então, a lei manda fazer tudo. Então, a lei manda ou desmanda fazer em torno daquilo que é a vontade da sociedade, a manifestação da sociedade. Então, o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso significa que todo ato, seja ele vinculado àquele que cumpre exatamente o que está na lei,
ou o ato discricionário, que é aquele em que o agente público poderá fazer um juízo de conveniência e oportunidade e ver qual é a conveniência e se é oportuno para a administração pública, mas mesmo assim, dentro dos limites estabelecidos pela lei, só fará ou deixará de fazer quando houver uma lei dizendo faz ou não faz. Né? Então, veja que esse é o princípio do direito público. O direito público é interessante nesse sentido de que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei manda fazer, ela só pode deixar de fazer aquilo que a lei manda deixar de fazer. Então, sempre apontando para o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Então, o direito público é o direito que nós iremos usar. Né? Temos o direito privado. O que é o direito privado? Se o direito público é aquele direito que se pode fazer tudo, mas que a lei manda, né? Ou deixar de fazer aquilo que a lei manda, no direito privado é o contrário, se pode fazer tudo, menos aquilo que a lei proíbe, não é verdade? Então, os senhores estudaram no direito civil que a representação do direito privado está onde? Está no contrato, né? O contrato lá do artigo 421 da Lei 10.406 de 2002, o contrato nada mais é do que um acordo de vontades, né? Vontades, tem que ser sempre duas ou mais pessoas, um acordo de vontades que visa criar, modificar ou extinguir direitos. Então, o contrato social é um acordo que visa criar, modificar ou extinguir direitos entre as pessoas de uma determinada sociedade. E esse acordo, quando ele é aceito, né, aí sai do estado de natureza e entra no estado de direito. O estado de direito, todos estamos abaixo da lei, inclusive o próprio Estado, representado aí pelas suas administrações públicas, dentro das 3 esferas previstas no artigo 18 da Constituição Federal, que é a organização político-administrativa. O direito privado se pode fazer tudo menos aquilo que a lei proíbe. Então, tem uma série de requisitos, os senhores devem ter visto ano passado, né, que o básico, isso aí já é uma dica para todos que forem atuar na área civil, a primeira análise que se faz num contrato é exatamente o que está previsto no artigo 104 da Lei 10.406 de 2002, a Lei 10.406 de 2002, no artigo 104, diz que todo o contrato, todo o negócio jurídico, e o contrato ele representa exatamente um negócio jurídico, deve estar revestido do quê? Os agentes têm que ter capacidade, ou seja, agentes capazes, objeto lícito e a forma prescrita e não defesa em lei. Prescrita e não proibida em lei. Então, o artigo 104 da Lei 10.406 de 2002 diz que, para a validade do direito privado, os agentes têm que estar investidos de capacidade, né? Por exemplo, não pode ser o caso de vender um bem para um menor de idade, né? Menor de idade, digamos uma criança, né? Uma criança que tenha menos de 12 anos, conforme preconiza o artigo 2º da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Menos de 12 anos é criança, mais de 12 anos já é adolescente, sujeito aí às medidas socioeducativas do artigo 112 seguintes da Lei 8.069 de 90. Então, eu não posso vender um imóvel para uma criança, eu tenho que ter, essa criança vai ter que ser representada, porque ela nos termos do artigo 3º do Código Civil, ela é absolutamente incapaz, né? Ela vai ser relativamente incapaz se ela tiver mais de 16 anos e não for emancipada, mas aí ela não precisa ser representada, ela terá que ser assistida, conforme prevê o artigo 4º da Lei 10.406 de 2002. Então, aí que entra a capacidade do agente, conforme prevê o artigo 104 da Lei 10.406 de 2002. E o objeto tem que ser lícito, eu não posso contratar alguém para vender maconha para mim, não é verdade? Não posso contratar alguém para vender cocaína, né? Então, eu vou infringir aí na Lei 11.343 de 2006, que é a lei de tráfico de drogas, etc, não é verdade? Então, vejo que existe aí uma limitação, mas, em princípio, tudo pode ser negócio jurídico, negociado juridicamente no direito privado. Já no direito público, não. O direito público só se faz aquilo que a lei manda, só se deixa de fazer aquilo que a lei manda, porque ela está ligada diretamente ao conceito, à definição do conceito de legalidade previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.